Você já ouviu falar da mulher chamada de Mãe da África pelo Papa Pio XI? Hoje, compartilhamos a história inspiradora da Beata Maria Teresa Ledochowska, uma nobre que abriu mão de sua vida privilegiada para se tornar missionária na África, sem nunca sair da Europa. Maria Teresa Ledochowska nasceu em 29 de abril de 1863, em Lousdor, Áustria, em uma nobre família polonesa com profunda fé e fortes valores católicos. Sua família era distinta, seu tio era cardeal e seus irmãos mais tarde se tornariam santos e fundadores, incluindo Santa Úrsula Ledochowska. Quando jovem, Maria Teresa ingressou na corte da Grã-Duquesa da Toscana em Salzburgo, onde serviu como dama de companhia. Cercada pela elegância da vida imperial, ela era culta, refinada e admirada. Mas seu coração ansiava por algo mais. Sua transformação ocorreu quando ela se deparou com as realidades brutais do tráfico de escravos africanos por meio de missionários que retornavam do continente. O sofrimento dos africanos escravizados a abalou profundamente. Inspirada pelos escritos e pelo exemplo do cardeal Charles Lavigerie, o cruzado anti-escravista, ela sentiu um chamado divino: ser a voz dos que não tinham voz. Ela começou a escrever e publicar artigos sobre as missões africanas, tornando-se conhecida como a jornalista católica das missões. Em 1894, lançou sua própria revista missionária, Eco da África, que seria impressa em vários idiomas e distribuída mundialmente para conscientizar e apoiar a Igreja africana, reconhecendo as crescentes necessidades de sua missão. Ela fundou a Congregação de São Pedro Claver para as Missões Africanas em 1894, mais tarde conhecida como Irmãs Missionárias de São Pedro Claver. Inspiradas pelo santo que dedicou sua vida aos escravos africanos na América do Sul, suas irmãs apoiaram missões, arrecadaram fundos e publicaram literatura religiosa em línguas africanas. Embora ela nunca tenha ido à África, seu trabalho alcançou inúmeras comunidades. Ela ajudou a construir igrejas, escolas e comunidades por meio da educação, da oração e da solidariedade espiritual. A bem-aventurada Maria Teresa faleceu em 6 de julho de 1922, em Roma. Mas sua missão continua viva. Hoje, as Irmãs Missionárias de São Pedro Claver servem em todos os continentes, apoiando missões, publicando literatura e orando pela evangelização do mundo. Em 1975, o Papa Paulo VI a declarou bem-aventurada, reconhecendo sua virtude heroica e zelo missionário. Da corte da realeza ao coração dos campos missionários, a bem-aventurada Maria Teresa Ledochowska nos mostra que o chamado à missão não começa na estrada, mas na alma. Se a história dela tocou seu coração, assine as lendas dos santos e nos ajude a trazer à luz mais heróis esquecidos da fé. Que Deus o abençoe. Em uma época marcada pela tensão entre a Igreja e reinos poderosos, um homem ascendeu de raízes humildes para usar a tiara de Pedro, não com ambição, mas com humildade e paz. Esta é a história do Beato Bento XI, um frade dominicano que se tornou papa e tentou curar as feridas da Igreja, apenas para ser silenciado cedo demais. Nascido como Niccolò Boccasini por volta de 1240 em Treviso, Itália, ele era filho de um pobre tecelão de lã. Criado na pobreza, Niccolò desenvolveu um profundo amor pelo conhecimento e um anseio pela santidade. Aos 14 anos, ingressou na Ordem dos Pregadores, também conhecida como Dominicanos, uma ordem em ascensão fundada por São Domingos. Era conhecido por sua excepcional disciplina, intelecto e fidelidade à oração. Como professor e prior, ascendeu rapidamente na hierarquia. Em 1296, foi eleito mestre-geral dos dominicanos, viajando pela Europa para fortalecer a ordem em tempos difíceis. Reconhecido por sua sabedoria, o Papa Bonifácio VIII nomeou Niccolò cardeal em 1298. Como legado papal, ele enfrentou provações, principalmente na Hungria e na França, onde a política e a autoridade da Igreja entraram em conflito. Ele permaneceu leal a Bonifácio VIII mesmo durante o infame conflito com o rei Filipe IV da França, que buscava controlar a Igreja e rejeitar a autoridade papal. Quando Bonifácio foi capturado e humilhado em Anagni em 1303, um momento que chocou a cristandade, o cardeal Boccasini o apoiou e lhe ofereceu refúgio. Após a morte de Bonifácio, Niccolò foi eleito papa em 22 de outubro de 1303, adotando o nome de Bento XI. Ele enfrentou uma igreja fragmentada, pressão política da França e medo entre os cardeais. Mesmo assim, Bento buscou a reconciliação sem concessões.
Ele suspendeu a excomunhão dos ministros do rei Filipe, mas não do próprio rei, demonstrando coragem e integridade. Ele também trabalhou para restaurar a paz na Itália, melhorou os direitos do clero, apoiou missões e promoveu a educação, tudo isso em menos de 8 meses como Papa, em 7 de julho de 1304, enquanto permanecia em Perugia. O Papa Bento XI morreu repentinamente, rumores se espalharam rapidamente. Ele teria sido envenenado por agentes da coroa francesa? Nenhuma prova foi encontrada, mas muitos suspeitaram de crime, embora seu reinado tenha sido breve, foi marcado pela justiça, misericórdia e pacificação. Ele se recusou a ser um fantoche e suportou o peso do papado com humildade dominicana. Bento XI foi beatificado em 1736 pelo Papa Clemente XII. Embora nunca tenha sido canonizado, ele é venerado como um modelo de virtude papal, um homem que combinava força e gentileza, lealdade e paz. Seu túmulo permanece em San Domenico, Perugia, a cidade por onde passou e onde os peregrinos ainda honram sua memória. O Beato Bento XI nos lembra que a verdadeira liderança não reside no poder, mas no serviço. Ele permaneceu firme na verdade, gentil na caridade e inabalável na fé, mesmo quando a tempestade o cercou. Que possamos aprender com seu exemplo a ser humildes no sucesso e fiéis na adversidade. Se esta história o inspirou, ajude-nos a trazer à luz mais vidas de fé heroica. Inscreva-se no Lendas dos Santos e ajude este pequeno canal a atingir nossa meta de 1.000 inscritos. Se estiver em seu coração, curta, comente e compartilhe este vídeo. Que Deus o abençoe, e lembre-se, os santos ainda estão falando. Em uma época marcada por turbulência política e pelo crescente apelo por reforma da Igreja, um humilde monge foi chamado da paz de seu mosteiro para carregar o peso da cristandade. Hoje, lembramos o beato Papa Eugênio III, o primeiro monge cisterciense eleito Papa, um homem de oração e humildade que lutou para pastorear a Igreja durante um de seus períodos mais turbulentos. Eugênio III nasceu como Bernardo Paganelli de Montemagno na região de Pisa, Itália, por volta do ano 1080. Seus primeiros anos permanecem obscuros, mas o que sabemos é que ele era profundamente atraído pela vida espiritual. Ele ingressou na ordem religiosa dos Cônegos Regulares de São Frediano em Lucca. Mas um encontro providencial logo mudaria o curso de sua vida. Ele conheceu São Bernardo de Claraval, o grande reformador e místico, e foi inspirado a ingressar na Ordem de Cister, buscando uma vida de contemplação e pureza mais profundas. Em 1145, após a morte do Papa Lúcio II, os cardeais, diante de uma Roma em rebelião, elegeram o humilde monge Bernardo como Papa. Ele adotou o nome de Eugênio III. O próprio São Bernardo ficou chocado com a notícia e até mesmo cético, escrevendo a Eugênio: "Quem me permitirá vê-lo retornar ao claustro em vez de sentar-se no trono papal?" Mas Eugênio aceitou, confiando na vontade de Deus, embora muitas vezes ansiasse por retornar à simplicidade da vida monástica. Seu pontificado, de 1145 a 1153, foi marcado por provações. Ele enfrentou revolucionários romanos sob o comando de Arnaldo de Brécia, que rejeitava o poder temporal papal. Durante grande parte de seu papado, Eugênio viveu exilado de Roma, contando com o apoio de príncipes cristãos. No entanto, apesar de ter sido destituído, Eugênio III permaneceu focado na reforma espiritual e apoiou fortemente a Segunda Cruzada, pregando sua causa após a queda de Edessa. No Concílio de Paris, em 1147, ele enfatizou a renovação moral e a disciplina eclesiástica, apoiou as reformas cistercienses, aprovou novas ordens religiosas e incentivou a fundação de comunidades monásticas. Seu profundo respeito pela vida de oração e pela disciplina monástica ajudou a purificar o testemunho da Igreja em um período de mundanismo e escândalo. Apesar de ser Papa, Eugênio manteve sua simplicidade e humildade. Ele é frequentemente lembrado não por grandes feitos, mas por sua integridade, gentileza e profunda espiritualidade. O beato Papa Eugênio III faleceu em 8 de julho de 1153, em Tivoli, Itália. Sua causa de santidade teve início pouco tempo depois, e o Papa Pio IX o beatificou em 1872, reconhecendo as virtudes heroicas que ele viveu em meio à adversidade. Embora não seja amplamente conhecido, sua vida permanece como um testemunho de que a força da Igreja não está no poder terreno, mas em homens santos que seguem a Cristo fielmente, mesmo de um trono. No coração tranquilo da ordem cisterciense, um Papa foi formado.
Nas tempestades da rebelião e do exílio, ele permaneceu fiel. Beato Eugênio III, rogai por nós, para que também possamos viver com coragem, humildade e confiança inabalável em Deus. Nos primórdios do cristianismo, quando o Império Romano era vasto e frequentemente hostil ao Evangelho, um casal se destacava como pilares da fé, os santos Áquila e Priscila. Eles não eram bispos, mártires ou fazedores de milagres, mas foram testemunhas poderosas de Cristo por meio de sua hospitalidade, coragem e profundo compromisso com a Igreja. Áquila era um fabricante de tendas judeu do Ponto, na atual Turquia. Ao lado de sua esposa Priscila, também conhecida como Prisca, ele viveu em Roma até que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus da cidade por volta de 49 d.C. Forçados a deixar seu lar, Áquila e Priscila viajaram para Corinto, uma próspera cidade grega, e lá Deus tinha um encontro divino esperando por eles. Em Corinto, eles conheceram o apóstolo Paulo, que também era fabricante de tendas. Eles o acolheram não apenas em seus negócios, mas em sua casa e em seus corações. A partir daquele momento, eles se tornaram seus amigos íntimos, colegas de trabalho e companheiros espirituais. Os Atos dos Apóstolos nos dizem: Paulo vivia com eles e trabalhava com eles, pois eram fabricantes de tendas por profissão. Mas Áquila e Priscila eram mais do que ajudadores. Eram evangelistas e mestres por direito próprio. Quando um pregador talentoso chamado Apolo chegou a Éfeso, sua compreensão de Jesus era incompleta. Áquila e Priscila o convidaram para entrar e lhe explicaram o caminho de Deus com mais precisão. Sua casa se tornou uma igreja, um centro da crescente comunidade cristã em Éfeso e, mais tarde, em Roma. Paulo nunca se esqueceu dos sacrifícios deles. Em sua carta aos Romanos, ele escreveu: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Romanos 16, 3, 4. Áquila e Priscila permaneceram firmes, mesmo em tempos de perseguição. Sua fé não vacilou. A tradição afirma que eles continuaram seu ministério fielmente, abrindo suas casas aos fiéis, apoiando missionários e edificando a igreja primitiva com coragem e amor. Embora não saibamos quando ou como morreram, seu legado perdura. Os santos Áquila e Priscila nos lembram que leigos fiéis, casais, obreiros, amigos, podem ser instrumentos poderosos de Deus, em cada tenda que costuraram, em cada palavra que ensinaram, em cada alma que acolheram. Eles eram pedras vivas da Igreja de Cristo. Dia da festa, 8 de julho, patronos de casais, fabricantes de tendas, hospitalidade cristã. Na terra de antigas dinastias e cortes imperiais, onde tradição e fé frequentemente se chocavam, um grupo de homens, mulheres e crianças corajosos permaneceu firme diante da morte por amor a Cristo. Esta é a história de Santo Agostinho Zhaohong e seus 119 companheiros, mártires chineses que deram suas vidas pela fé católica ao longo de séculos de perseguição. O cristianismo entrou na China pela primeira vez por meio de missionários como os jesuítas no século XVI. Enquanto alguns imperadores o toleravam, outros o viam como uma ameaça estrangeira. No século XVII, ondas de perseguição eclodiram. Convertidos e missionários foram presos, torturados e executados. Entre esses convertidos estava um homem notável, Agostinho Zhaohong. Zhaohong foi originalmente um soldado na dinastia Qing. Em 1815, foi designado para escoltar um bispo católico, Monsenhor João Gabriel do Fresse, até sua execução. Mas a paz e a fé inabalável do bispo tocaram tão profundamente que Zhao se converteu ao cristianismo. Ele foi batizado e, mais tarde, tornou-se padre diocesano, um dos primeiros chineses nativos a ser ordenado. Mas, pouco tempo depois, o próprio padre Agostinho foi preso por sua fé, torturado e finalmente martirizado em 1815. O padre Agostinho Zhaohong é apenas um entre os 120 mártires reconhecidos pela Igreja, 87 deles leigos e clérigos chineses, e 33 missionários estrangeiros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, dos lazaristas, dominicanos, franciscanos e jesuítas. Esses homens e mulheres vinham de todas as classes sociais: padres, bispos, mães, crianças, catequistas e até mesmo famílias inteiras. Veja, por exemplo, Santa Luzia Izemei, uma jovem professora corajosa e devota que catequizava crianças apesar das proibições oficiais.
Presa por suas atividades, ela se recusou a renunciar à sua fé e foi decapitada em 1862. Suas últimas palavras foram: "A porta do céu está aberta a todos. Por que eu deveria temer a morte?" Até as crianças demonstraram uma coragem inabalável. São Paulo Shen tinha apenas 9 anos quando foi torturado e executado. E Santa Ana Wang, uma menina de 14 anos, foi esfaqueada até a morte por se recusar a negar a Cristo. O sacrifício delas demonstrou que a santidade não conhece idade. A onda mais intensa de martírio ocorreu durante a rebelião dos Boxers, em 1900. A revolta anticristã teve como alvo milhares de pessoas. Igrejas foram incendiadas, aldeias atacadas e fiéis massacrados. No entanto, muitos católicos chineses escolheram a morte em vez de trair seu Senhor. No ano 2000, o Papa São João Paulo II canonizou Santo Agostinho Zalhong e seus 119 companheiros. Esses mártires são homenageados juntos no dia 9 de julho, simbolizando sua unidade no sacrifício. Eles nos lembram que a fé não é estranha a nenhuma cultura, ela cria raízes e floresce em cada coração que ama a Cristo. Hoje, a Igreja Católica na China continua a crescer, regada pelo sangue dessas testemunhas heroicas. Santo Agostinho Zalhong e seus companheiros nos desafiam a todos: permaneceríamos fiéis sob perseguição, amaríamos a Cristo mais do que o conforto, que suas orações fortaleçam a Igreja em todas as terras, especialmente onde o Evangelho ainda sofre oposição. Se você se inspirou nesta história, ajude este pequeno canal a crescer curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Junte-se a nós enquanto contamos as histórias dos santos que mudaram o mundo com sua fé. Que Deus os abençoe, e Santo Agostinho Zalhong e seus companheiros, rezem por nós.